Olá, tudo bem? Hoje a nossa aula 4 de contabilidade industrial. Um tema assim muito específico e muito importante para a contabilidade, tendo em vista a situação econômica que o mundo vive. Contabilidade industrial está associada a você melhor controlar os custos, como a gente já abordou nas anteriores. E custo é um dos fatores associados às montagem do resultado, né? A gente tem a receita menos os custos vai dar o resultado. Já que a receita a gente não pode mexer na variável, tendo em vista que quem estabelece o valor da receita é o mercado, a gente já abordou isso na nossa aula anterior, o custo é o nosso poder. E existem várias formas de você acumular custos. Aqui eu separei para a gente bater papo o custo de produção acumulado de forma conjunta. E aí a gente precisa entender o que é esse custo de produção de forma conjunta, os tipos de produção conjunta e a própria contabilização. Vamos lá? Antes da gente evoluir sobre o tema de produção conjunta, vamos fazer um retrospectivo e entender quais são os critérios de acumulação de custos, esse elemento tão importante num processo de produção qualquer, quer de produto, quer de serviço. Existem duas formas de nós, como eu estou compartilhando aqui para a gente, existem duas formas de acumular custos. O processo produtivo e o modelo de gestão. No processo modelo de gestão, a gente já abordou, foi objeto aí da nossa aula anterior, ele está dividido em modelo de gestão de acumulação por departamento e por centro de custo. Centro de custo aí diferente de departamento, a gente já tratou disso. Hoje eu quero começar a falar do processo de acumulação de custos, do tipo de processo produtivo, que é a produção conjunta. Vamos entender como é que esse é o comportamento, o reconhecimento dos custos e a consequente contabilização e alocação desses custos ao produto final. Vamos interpretar junto. Vamos imaginar, antes de mais nada, um boi, né? Nós somos aí carnívoros, né? Alguns até que não. Mas eu particularmente adoro carne. E quando eu vou lá no supermercado, no açougue comprar carne, tem os vários tipos de carne. Mas olha que interessante. O abatedouro, melhor dizendo, né, o frigorífico, que ele tem todo um processo. Ele compra o boi, ele compra o boi ali, arroba, hoje em torno aí de R$226, essa variação conforme o mercado, para mais, para menos. Mas a cada arroba ele tem um custo de compra ali, um valor de compra de 226. Legal. Como é que ele faz para pegar esse custo da aquisição daquela matéria-prima, daquele insumo ali, para poder distribuir esse custo, esses 226? Na matança do animal, no corte do animal, na higienização, na esterilização, todo aquele processo de produção, até chegar aquelas peças lá da picanha, do filé mignon, da alcatra, da maminha, do rabo, da costela, lá no supermercado para a gente consumir. Eu preciso, então, pegar esse valor, identificar e alocar esses 226 em cada etapa desse processo de produção e mais. Depois que eu produzo o filé mignon, né, que é aquela parte mais nobre, eu acho até que não, né, eu voto na picanha, mas o filé mignon, aquela parte mais nobre, ele vai ter um preço de venda. E daquele preço de venda, qual vai ser o custo que eu vou considerar para considerar na sequência a minha margem e o meu ganho do negócio? Eu preciso, então, daqueles 226 alocar no processo de fabricação e depois identificar o somatório desses departamentos dentro do meu custo ali do filé mignon, da picanha, das peças que foram produzidas. Observe que não é fácil, né? Porque quando a gente produz uma camisa, por exemplo, eu tenho ali muito claro os insumos da produção, o tecido, a linha, a agulha, a mão de obra e etc. Agora, quando eu consumo
um filé mignon, por trás do filé mignon tem ali uma matéria-prima única, e aí aqui está o X da questão, uma matéria-prima única que ela serve para compor o custo não só do filé mignon, mas das outras peças daquela produção que foi feita em conjunto. Então, a gente precisa entender o que é produção conjunta, né? Nada mais é do que um processo de produção no qual dois ou mais produtos, no caso do boi até mais produtos, simultaneamente utilizam a mesma matéria-prima. Simples, não? Então, tem uma mesma matéria-prima que num determinado ponto de separação ela se subdivide em outros produtos, outros subprodutos, outros coprodutos e até mesmo sucata, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, que podem ser comercializados ou não, a gente classifica esse processo de acumulação de produção conjunta e aqui a gente destaca como exemplo o leite, né? Eu falei do boi, vamos falar do leite também. Quando a gente tem lá a matéria-prima do leite, essa matéria-prima ela pode ser usada para fazer nata, para fazer leite desnatado ou consumida de forma in natura. O carvão é a mesma coisa, o carvão eu posso usar o carvão para fazer gás, para fazer piche, para fazer amônia, para fazer benzeno e por aí vai. Então a gente tem uma série de elementos base de commodity, no caso, né, que são ofertados para as indústrias e aí a indústria ela vai fatiar essa matéria-prima em vários outros produtos. Isso é muito interessante, porque ela maximiza ao máximo a utilização daquela matéria-prima, daquele insumo. No caso do boi, 100% dele é utilizado. Um outro produto que eu gosto muito, né, que é a goiabada, né, aquela goiabada que a gente come, aquela clássica que a gente come com queijo, aquela goiabada ela veio da banana, da goiaba, desculpa, né, a bananada veio da banana. Aquela goiaba ela pode ser usada para o suco, ela pode ser usada para goiabada, ela pode ser usada para doce, etc, etc. Então, observe que a gente convive e muito com produtos associados com essa concepção. Legal? E aí a gente precisa entender como é que a gente calcula esses custos. Eu vou recomendar a gente pesquisar no CPC 16. O CPC 16 ele diz lá muito claro, quando ele fala de produção conjunta, ele diz que está associado aos custos de transformação. Ele destaca os custos de transformação, onde cada produto não são separadamente identificáveis. E aí eles precisam de uma base racional, uma base não subjetiva, mas um pouco mais lógica, um pouco mais racional, definir um critério mercadológico, empresarial, prático, para que não dê oscilações e comprometa a composição do custo daquele produto, que ele tenha ali uma segurança maior, o gestor ele tem uma segurança maior na interpretação do vetor custo e, consequentemente, possibilite ele formar um preço de venda mais confiável, competitivo dentro da estratégia dele. Então, o CPC 16 ele aborda esse critério. Mas é complexo, né? É complexo. Apesar de ter uma regrinha lá para nós, contadores, interpretarmos um pouco o contabilês, traduzirmos para o contabilês essa operação produtiva industrial, é difícil e não é simples, porque nem toda empresa tem a capacidade de identificar, nem todo produto, eu estou dando exemplos aqui do boi e do leite, da goiabada banana, né, que vem da banana, que são mais fáceis, mas muitas das vezes produtos químicos, insumos químicos, matérias-primas químicas, isso é muito comum você ter uma dificuldade, o processo de produção ter uma dificuldade na interpretação da situação. Então a gente precisa ajudar a produção a traduzir essa alocação desses custos ao preço final. É responsabilidade nossa, gestores, contadores,
com viés de custos, com viés de industrial, termos essa percepção. E existem 4 métodos do mercado que são tratados, são considerados, a literatura trata dessa forma, 4 métodos onde você estrutura esse conjunto ao produto, né? Essa produção conjunta ao produto. Aí você vai me perguntar, mas qual que é o mais usado, qual que é o menos usado, qual que é melhor? Eu uso só um, eu uso vários? E eu vou te responder da seguinte forma. Escolha, aplique todos os 4 métodos na sua empresa, tenha as vantagens e as desvantagens que a gente vai tratar de cada uma delas aqui, considerando cada um dos modelos, e você julga junto à alta administração, junto à sua percepção, junto ao comportamento do mercado no que diz respeito àquela forma de apurar aquele que é o melhor. Vou te apresentar o primeiro, que é o método do valor de mercado. O método do valor de mercado ele é o mais usado, ele é o mais praticado. E o que ele consiste? Ele consiste em simplesmente pegar e distribuir os custos conforme a receita produzida pelo produto principal. Ele entende que num boi, por exemplo, existe ali um produto que ele é o destaque, que ele é o principal. Ele vai puxar os custos, ele vai controlar, e depois, de uma forma de rateio, de distribuição, você vai alocar o custo daquele departamento de matança, por exemplo, aos demais produtos, ao osso, ao chifre, ao rabo, que são produtos secundários. Então, basicamente, consiste em distribuir os custos conforme a receita obtida de cada produto principal. E aí, consequentemente, quanto mais alto o valor de mercado desse produto principal, mais ele vai estar absorvendo do custo total daquele processo lá, do corte, da matança, da higienização, etc, etc. É uma proporcionalidade que é usada. Ele é o mais praticado no mercado. Os custos, então, eles são distribuídos aos produtos após a separação da matéria-prima. Legal? O outro método é o método da igualdade. O método do valor de mercado, então, ele é o mais praticado, e o método da igualdade. Ele pode ser praticado? Pode, depende do produto que você vai estar, vou repetir aqui, comercializando. Se esses produtos tiverem preços muito distintos, cuidado com o produto, o cálculo pelo valor de igualdade. Por quê? Ele utiliza o lucro bruto dividido pela quantidade produzida. Pega o lucro bruto total do negócio e divide pela quantidade produzida de cada picanha, alcatra, etc, etc. Ele simplifica o processo, né? Claro, né? Porque eu pego e saio dividindo, mas eu tenho que ter um cuidado, porque os lucros serão igualmente distribuídos em cada produto. E aí, o diferencial vai estar no preço de venda. Ou seja, o preço de venda, no nosso exemplo aqui do boi, da picanha, é o que vai diferenciar. Os custos vão estar os mesmos. Se eu boto um preço, a picanha tem um valor de mercado maior, ela vai ter um resultado maior do que o mocotó, por exemplo, o bucho, por exemplo, né? Para fazer uma dobradinha que eu me amarro. Mas observa que ele tem uma diferença do valor de mercado. O valor de mercado, o custo, o preço de mercado, ele puxa o custo mais para ele. Aqui, o custo é igual para todos os produtos. E aí você não tem o ponto negativo, a desvantagem é que você não tem como saber como que cada produto ele está influenciando no resultado ou até mesmo no prejuízo, porque você está tratando eles com o mesmo custo. Não é muito correto, né, quando a gente fala de boi, porque o custo de corte, sei lá, não entendo muito do processo de produção, mas eu imagino que o custo de obtenção da coxa do boi é muito mais simples do que você obter o custo de produção ali, é muito mais
tranquilo e simples, com um custo mais baixo do que você produzir uma costela, onde você tem que limpar de uma forma, gastar mais insumo, mais mão de obra ali na confecção. Então, é só a gente ter cuidado aí com esse processo de igualdade. Um outro que eu quero compartilhar com vocês é o modelo de volume por custo por volume produzido. Então a gente tem o mercado, tem o de igualdade e o de produto, a identificação do produto por produção, E como é que a gente considera isso? Qual é a filosofia desse cálculo, desse raciocínio? A distribuição dos custos é dada conforme o processo de produção. Então, cada custo ali de cada produto, ele passa a ser igual para todos. Isso da mesma forma que o anterior que eu falei, não é legal. Porque aí eu tenho que considerar o mesmo peso. Imagine uma picanha ter o mesmo peso de um mocotó, de ter o mesmo ali da alcatra. Não é assim que funciona. Por mais que você faça uma conversão, a produção era diferente, né? Eu sempre digo o frango. O frango ele só tem 2 asas e 2 coxas, então, mas tem lá a maior parte do frango é o peito. Então, quando eu digo que eu produzi um frango e pego o custo de produção desse frango e aloco o peito o mesmo custo que para 2 coxas, eu estou sendo ali desigual. Então é só ter cuidado, porque ele não costuma ser um método assim, preferido, porque ele pode descaracterizar a formação do resultado associado a cada item comercializado. Né? Se eu pego o mesmo custo e considero ele na composição do peito daquele frango, eu vou ter um resultado. Se eu pego aquele mesmo custo e vendo só a coxa, teoricamente, ela tem um valor menor do que o peito. E aí eu carrego muito custo na coxa, a minha margem da coxa vai ser infinitamente baixa e podendo até gerar prejuízo, dependendo aí da minha capacidade de produzir de forma rápida e eficiente. Legal? Um outro método que é utilizado também, que pode ser utilizado, é da ponderação. E como o próprio nome diz, você ponderar. Ou seja, você aloca os custos de acordo com alguns fatores. Aí você vai falar, mas que fatores? Os fatores podem ser de forma muito subjetivas, né? Número de expedição, de produção total, grau de dificuldade no caso de extração daquela transformação daquela matéria-prima num produto, né? Aqui o exemplo que eu falei da agorinha, ou da costela, né? Imagino que você limpar ali uma costela para obter aquela costela maravilhosa que a gente bota barbecue, mas esse é um outro papo. É diferente de você simplesmente cortar ali um pedaço, separar da coxa, né, imagino eu, é muito mais rápido. Então, a ponderação ela é muito subjetiva. Eu posso ter uma dificuldade também na interpretação. Não é que ela seja ruim, mas você tem que conhecer muito bem o processo de produção, ter ali muito bem dimensionado os processos associados à produção de cada item desse para te permitir poder ponderar de uma forma segura escolhendo um alavancador, né? Para que ele funcione, então a gente precisa ter um senso aí, um conhecimento profundo dos processos de produção. E quando eu digo a gente, nós contadores, assim como os membros associados aí ao próprio processo de produção. Um departamento tem que ler muito bem a funcionalidade dele, casada e interrelacionada com o que ele recebe de input e o que ele vai gerar ali de output no processo de transformação. Legal? Os 4 métodos, então, a gente tem claro a partir de agora. Mas antes da gente usar os 4 métodos, a gente precisa entender o que é ponto de separação. E é fácil a gente entender essa premissa do critério de acumulação por produção conjunta.
O ponto de separação é onde o boi entra, no matadouro, no caso, né? E ele ali entra naquele curral, né? Vamos imaginar dessa forma. Uma vez entrando naquele curral, ele é abatido e começa, enfim, o processo de separação dessa matéria-prima para ser utilizada nas respectivas pontas. O ponto de separação é justamente naquele momento que ele entra no curral, no caso do boi. Daquele ponto em diante, os processos eles deixam de ser unitários e passam a ser individualizados. Ele deixa de ser conjunto e passa a ser individualizado. Porque eu vou pegar a minha parte da picanha e vou cortar em bife. Eu vou pegar a minha parte e embalar esses bifes para vender como bife. Eu vou pegar a minha parte da picanha e vou botar lá no outro produto, lá misturar lá com alguma coisa para já servir a comida pré-cozida só para o consumidor aquecer a comida. Concorda comigo? Ou seja, a matéria-prima, a mão de obra, os custos indiretos, até aquele ponto é conjunto. É tudo para todos. Mas daquele ponto em diante, aí pode acontecer que existe uma mão de obra específica para fazer o bife e uma mão de obra específica para embalar diretamente a picanha, no caso. O custo indireto de fabricação, da mesma forma, ele sendo tratado de forma distinta. Aí o tratamento é normal, né? Como se você estivesse ali recebendo um meio que, entre aspas aqui, um novo insumo para a produção específica daquele ponto. Mas até o ponto de separação, e é importante então a gente ter em mente na produção industrial, onde que fica o ponto de separação para você ter a capacidade de julgar o que é produção conjunta, o que é produção individualizada, que aí entra na rotina de controle ali muito mais fácil. Legal? E como é que são classificados, então, essa produção conjunta, né? A gente falou dos métodos, mas a gente precisa classificar eles, porque, mais uma vez, vamos falar do nosso querido boi. O boi ele tem peças nobres, peças de segunda e peças de terceira. O tratamento, apesar da gente eu citei que o valor de mercado é o mais praticado, e é mesmo, ele está muito associado a esses critérios de classificação. E a classificação ela se divide em 3 produtos produzidos, né? Os que o mercado chama de coprodutos, os subprodutos e até mesmo a sucata. Estou compartilhando aqui exemplos, né, de cada um deles, né, quando a gente está falando aqui de boi, mas vamos falar aqui da laranja, por exemplo. Quando eu tenho ali a matéria-prima laranja, um coproduto da laranja é o suco de laranja. Ou eu posso vender a própria laranja, né, na feira livre, no mercado. Agora, um coproduto da laranja é quando eu transformo essa laranja em suco. A tratativa ela se dá de uma forma. Um subproduto da laranja seria ali um óleo, um perfume, um creme à base de laranja. Na verdade, eu nem sei se isso existe, mas, enfim, você entendeu. E a sucata, na verdade, é o bagaço. Mas o bagaço você joga fora. Quem disse isso? O bagaço ele é usado na produção de farelo animal. Os animais lá, o boi, o porco, devem se deliciar com bagaço de laranja. Então, 100% daquela laranja ela é utilizável. Até a própria, aqui a gente não vamos entrar aqui numa outra área, mas a própria laranjeira ela pode ser utilizada para produção de mel, né? Você ter ali a produção de mel junto do seu laranjal para maximizar ainda mais a utilização de todo o conceito. Nada se perde, isso que é importante. E se nada se perde, você como contador tem que ter ali uma lupa para identificar onde estão os custos na produção daquele elemento. Esse gráficozinho, só destacando,
foi o Peri Júnior, né, um autor, que eu tirei da obra dele essa informação que eu acho que é muito interessante para ser compartilhada. Legal? Então vamos entender o que significa cada um deles. O que é o coproduto, né? Eu acho que o exemplo já ficou claro para você. Mas assim, vamos traduzir melhor o que significa esse elemento coproduto. É uma produção conjunta, sim, mas é aquele elemento que é uma produção secundária, mas de um ponto de comercialização interessante. Uma forma lucrativa, ele é valorado, sim. O suco de laranja ele tem um valor alto agregado, apesar dele ser um coproduto da própria laranja. Talvez, olha que interessante, o coproduto ele seja até mais valorizado do que a própria fruta, né, comercializada. Quando você consome a fruta, né, vende no supermercado, se você for um comerciante, você tem um preço ali final até talvez mais baixo do que o próprio suco de laranja. Ou seja, os coprodutos eles são mercadorias secundárias, sim, mas eles podem ser vendidas e reutilizadas de uma forma interessantemente lucrativa. A produção deles é normalmente fabricada em conjunto e em sequência do produto in natura, do produto original. Essa que é a concepção dele. Legal? O segundo elemento são os subprodutos. Quem são os subprodutos? Eles baixam um pouco o sarrafo. O que isso significa dizer? Significa dizer que o subproduto ele já não tem um valor muito agregado como o coproduto, mas ele tem a sua representatividade, sim. É um produto no processo de produção, então com um pouquinho menos importância com relação ao faturamento, à rentabilidade. Eu vou dar exemplo aqui, no caso do nosso amigo querido boi. Um subproduto do boi é o chifre, é o osso, é o casco. Que aí, o que você vai fazer com o casco do boi? Você faz ali adorno, enfeite doméstico, artesanato, né? Estava me faltando a palavra aqui. Você pode fazer artesanato com o osso do boi, enfim, usá-lo nada se perde. Ou até mesmo você usar o casco, o osso, o chifre, para fazer farelo, mais uma vez, para ser usado aí no consumo de outras culturas, ou até mesmo na industrialização, na fertilização, que existem alguns fertilizantes que a base deles é também oriunda de elementos naturais. Tá entendido? Tá claro? E aí, esses subprodutos, da mesma forma que o produto, ele tem ali critérios específicos de apropriação de todos os seus custos, né? Volto a dizer, o ponto de separação é o ponto de ruptura entre a tratativa do produto in natura, original, para aquele novo produto que está se formando baseado numa mesma matéria-prima. Os subprodutos, os coprodutos, da mesma forma, eu tenho ali que identificar os custos indiretos de fabricação naquela sequência e alocar. E aí pode ser mão de obra, tempo, preço de venda, não importa aí o critério básico que eu vou usar, mas da mesma forma ele vai receber ali, a partir do ponto de separação, os custos indiretos de fabricação e a própria mão de obra e até mesmo novas matérias-primas se for necessário. Legal? Como é que a gente contabiliza isso? Como é que a gente trata essa contabilmente, né, traduzindo do processo de produção para o contabilês, essa tratativa desses elementos? Como é que a gente separa essa questão? De duas formas. Eu posso tratar a contabilização pelo método de valor realizável líquido de venda, né, deduzido no meu custo do produto principal, no caso, que é o mais comum, que é o valor de mercado, ou eu trato pelo método do resultado das vendas, que aí eu aloco sempre em outras receitas, né? Faz parte aí da minha operação, mas eu destaco ela chamando de outras receitas. Ou uso o método, então, resultado das vendas, ou o comum, que é o mais utilizado, é o valor realizável líquido de venda, né?
Vamos entender aqui, eu estou trazendo na tela um exemplo para melhor facilitar e a gente traduzir. Eu vou ler junto aqui, porque o texto é longo. Uma empresa, ela tem um processo de produção de que resulta resulta o produto C com o principal e o produto D como um subproduto. Aqui está mais tranquilo porque eu tenho um principal e um subproduto, eu tenho dois. Ambos foram vendidos a um período corrente. O C foi vendido R$ 200.000 e o D 1.100. Caramba! Os custos do processo até o ponto de ruptura, até o ponto de separação, foi R$ 80.000. Então eu peguei aquela matéria-prima e caminhei com ela na esteira de produção, chegou no ponto de separação. Até o ponto de separação, R$ 80.000. Eu tenho então que parar para pensar e ter um jeito de alocar esses R$ 80.000, ora no produto principal, que está carregando aí os negócios dessa empresa, e ora no subproduto. Os custos não são rateados aos produtos e são atribuídos integralmente ao produto C. É um critério aqui. Não teve o rateio, ele carregou tudo no produto principal e como a diferença é muito grande, ele descarregou tudo porque a representatividade do produto D era muito, muito baixa. É um elemento aqui que a gente está lendo junto. Suponhamos também que o produto D, o subproduto, exija um custo indireto ali de fabricação, né, um beneficiamento, uma transformação a mais de R$ 300 de custos adicionais no processo e, consequentemente, seu valor realizável líquido passa a ser um pouquinho maior, passa a ser R$ 800. Considerando tais premissas, qual o resultado nesses respectivos modelos? Vamos então aqui também, para facilitar o nosso raciocínio mental, vamos definir um ponto de ruptura, vamos definir o insumo e vamos definir ali os valores envolvidos. Os 80.000 do processo de produção, eu tenho ali o produto C 200.000, os 80.000 são carregados todos no produto C, e o produto D eu tenho ali 1.100 carregando só os 300 nele. Vamos entender melhor essa distribuição. É fácil quando a gente tabula o resultado. A margem bruta dos dois aqui eu estou considerando a mesma, mas olha como é que eles estão decompostos, pelo primeiro método e pelo segundo método. No primeiro método, olha que está na tela. É uma DRE, né? Receita, outras receita, receita total, menos o CPV, é igual ao custo de produção, o valor realizável dele, o valor ajustável dele, considerando aí os critérios de ajuste, de alocação, e a gente vai entender esse critério, a ponderação que a gente utilizou, e a margem bruta. 200 menos 80, o 800 aí, que é o custo ajustável, né, de produção, eu tenho uma margem bruta ali de 120 e 800. E no segundo método, a mesma coisa. Observe que eu destaquei ali um comportamento A e um comportamento B. Botei aqui embaixo para facilitar a nossa leitura. No A, o valor realizável líquido do subproduto é deduzido, sim, do custo do produto principal. E o segunda variável, esse valor realizável desse subproduto é tratado com outras receitas. Eu optei ali o segundo método. E o B, o que é esse B? Os 800 são o valor realizável líquido do subproduto, 1.100 menos os 300 ali do preço de venda. Eu estou fazendo ali um ajuste, o custo ajustado respeitando as proporcionalidades. Legal? Você observa que a margem ela é a mesma, ela não vai dar diferença. Faltou falar de um, né? Eu falei do coproduto, do subproduto, e agora a sucata. O que é a sucata? Sucata é aquele produto que tem o mesmo insumo de produção, só que ele não tem a mesma relevância, ele tem um valor de mercado extremamente baixo,
no caso aqui do bagaço da laranja, né, literalmente, e ele ou ele é despejado, ou ele é vendido, como o próprio nome diz, sucata, ou ele pode ser reciclado, ele pode ser beneficiado e alocado até mesmo em outro processo de produção. Vai depender aí da natureza do próprio produto que foi descartado, né, melhor dizendo. Vamos entender aqui um outro exemplo para a gente solidificar o nosso entendimento, né, nesse tema, para a gente fechar com chave de ouro. Olha a situação que eu tenho aqui na tela. Qual seria a distribuição dos custos para fabricar coprodutos A e B? Coproduto A e B. Então, eles já não são o principal. Sendo que os custos conjuntos, tanto de matéria-prima quanto de transformação, foram dos dois, antes do ponto de separação, de 50 mil. Preço de venda de A, R$ 6,00 o quilo. Preço de venda do B, desse coproduto B, R$ 4,00 o quilo. Foram produzidos do A 60 mil quilos e do B 20 mil quilos. Como é que eu faço essa distribuição, essa alocação? Muito simples. A gente, em contabilidade, é sempre bom, quando a gente fala de custo, pensar de uma forma em tabela, né? E aqui eu estou montei uma tabela para a gente pensar de forma... Quando você tabula os dados, fica mais fácil você interpretar. 60 vezes 6, 20 vezes 4. Eu tenho ali, então, um total de custo de 80 mil quilos, vamos dizer dessa forma, a 440 mil. Como é que a gente faz essa alocação, essa distribuição desses custos? Muito simples. Eu vou pegar o produto A, os 400, e prorratear, dividir por 50, e do produto B da mesma forma. Quando eu pego 400 dividido por 50 e multiplico aí pelo total de 360 mil, eu vou ter ali um custo do A de 40 e pouco. E do B da mesma forma, eu vou multiplicar pelo total ali de 80 diferente, eu vou ter um total de 9. Tranquilamente, então, de uma forma simples, eu aloquei aquele montante ao produto de maior relevância, ponderando aí o valor de mercado, e ao produto B, até respeitando o preço de venda de cada um deles. Legal? Eu acho que dessa forma, então, a gente fecha o entendimento do que é a produção conjunta, os tipos de produção conjunta, aqueles 4 tipos de produção conjunta que existem, e como é que a gente faz a contabilização desse processo, considerando o ponto de separação. Legal? Eu espero que você tenha entendido. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tudo de bom. Tchau.